Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta: o que é esse tal de Pentateuco de Allan Kardec? Porque assim, se você é novo no Espiritismo, você deve estar se fazendo essa pergunta, porque eu, quando fui nova no Espiritismo, me fiz essa pergunta que todo mundo falava de Pentateuco de Kardec. Eu não fazia ideia de que é o Pentateuco de Kardec. O que é isso? É de comer? Mas antes de você saber isso, já deixa seu like, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram, se você tiver um Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, como eu disse, né, quando eu entrei no Espiritismo, eu ouvi as pessoas falando de Pentateuco de Kardec e não fazia ideia de que Pentateuco de Kardec era esse. Então hoje eu vou apresentar para vocês e falar o que é esse tal de Pentateuco, né? Então olha só, o Pentateuco são 5 livros basilares do Espiritismo que foram codificados por Allan Kardec, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Esses são 5 livros considerados Pentateuco kardeciano, mas Kardec nos deixou outros livros também que são tão importantes também. Depois eu posso trazer outros livros de Allan Kardec aqui, mas hoje a gente vai falar só desse Pentateuco, né? Que são esses 5 livros que eu vou falar deles um pouquinho aqui para vocês. Futuramente eu posso trazer um vídeo falando de cada um para eu falar de forma mais completa, mas esse vídeo é só para você entender o que é esse Pentateuco, que fala todos os livros do Pentateuco, e depois a gente pode trazer um vídeo mais direcionado. Gente, quem faz vídeo no YouTube de livro, troca a palavra livro e vídeo assim, toda hora. Não sei como, na nossa cabeça a gente quer falar livro, a gente fala vídeo, a gente quer falar vídeo, a gente fala livro, vídeo, livro, entendeu? O primeiro livro desse Pentateuco, então, é o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Foi o primeiro livro espírita, né, o que abriu o Espiritismo. A gente considera que o Espiritismo surgiu a partir desse livro, porque foi quando Allan Kardec trouxe a doutrina espírita. E aí, nesse livro aqui, ele vai trazer toda a base da doutrina espírita. E Allan Kardec fala aqui pra gente, né, qual a missão desse livro, qual é o objetivo desse livro. E ele tem a missão de instruir e esclarecer os homens, contribuindo para a era de regeneração da humanidade. E Allan Kardec foi o organizador das informações com a missão de trazer este livro pra gente, né, com a missão de publicá-lo. E, gente, já respondendo aqui, a minha edição Espiral é da editora M. Ela facilita muito o estudo, olha, porque a gente pode, né, pegar o livro e dobrar e estudar, escrever mais fácil. Eu gosto bastante dessa minha edição. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês adquirirem se quiserem, eu gosto muito. No início desse livro a gente vai encontrar então a introdução à doutrina espírita, que contém a explicação dos termos, dos conceitos, o que é espiritualismo, o que é espírita, o que é espiritual, a diferença desses conceitos, o que é a alma. Relata também o início da doutrina espírita, que começou com as mesas girantes. Eu acho que eu já tenho um vídeo aqui no meu canal que falo sobre isso, que é o vídeo que eu falo de Allan Kardec, a biografia. Eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem também. A gente encontra nessa introdução também um resumo dos principais pontos da doutrina espírita, explicações sobre ciência versus espiritismo, mediunidade e respostas sobre os principais questionamentos dos céticos e dos cientistas. E Allan Kardec organizou esse livro em forma de perguntas e respostas, são mais de 1000 perguntas. E o livro é dividido em 4 partes, que eu vou ler aqui para vocês. Olha só, para quem não conhece o Livro dos Espíritos. A primeira parte, então, são as causas primárias, onde Kardec vai falar sobre Deus, sobre a criação, sobre o princípio vital, né? Ele vai responder a pergunta: o que é Deus? Provas da existência de Deus, a formação dos seres vivos, a pluralidade dos mundos. E aí na segunda parte a gente tem Mundo Espírita dos Espíritos, onde ele vai falar sobre os espíritos, a origem dos espíritos, como é formado o espírito, anjos e demônios, encarnação dos espíritos, vida espírita, retorno à vida corporal. Então ele vai abranger todo esse universo aí
do espírito, né? Falando de encarnação, falando da constituição do espírito. Depois, lá no livro terceiro, a gente tem as leis morais, onde ele vai falar sobre lei divina natural, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de igualdade, liberdade. Aí ele vai falar de muito, gente. Esse livro terceiro é bem interessante. Todo livro eu gosto bastante, acho bem interessante o livro dos espíritos. Mas aqui ele vai falar, por exemplo, sobre as desigualdades sociais, sobre as provas da riqueza e da miséria, a liberdade de pensamento, sobre a escravidão, sobre as guerras. Então é muito interessante. No livro 4 a gente tem Esperanças e Consolações, onde ele vai falar sobre sobre felicidade, sobre as perdas de ente querido, sobre o nada, sobre a vida futura, sobre expiação e arrependimento. E é muito interessante o livro dos Espíritos, gente. Então, no livro dos Espíritos, você encontra tudo sobre a doutrina espírita. E aí nós temos, então, o segundo livro do Pentateuco, que é o livro dos Médiuns, que foi publicado em janeiro de 1861. E ele contém o seguinte, eu vou ler para vocês aqui no próprio livro dos Médiuns, traz sobre o que ele vai se tratar, olha só. O livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contendo o ensinamento específico dos espíritos sobre a teoria de todos os tipos de manifestações, sobre os meios de comunicar-se com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os obstáculos que se pode encontrar na prática do espiritismo para servir de continuação ao Livro dos Espíritos. Então, como a gente viu, Allan Kardec vai esclarecer sobre todas as questões que envolvem a prática mediúnica. E aí, olha só que a gente encontra, então, aqui no Livro dos Médiuns, na parte 1, que é as noções preliminares. Existem espíritos, o maravilhoso e o sobrenatural. Depois temos parte 2, das manifestações espíritas, a ação dos espíritos sobre a matéria, as mesas girantes, manifestações inteligentes, manifestações visuais. Então ele vai falar assim das diferenças de manifestações. E depois, mais pra frente, ele vai falar sobre os médiuns, os tipos de médiuns, que são muitos, né? Tem médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns auditivos, médiuns falantes, a formação dos médiuns, a influência moral do médium, influência das pessoas ao redor. Então, aqui nós temos no Livro dos Médiuns duas partes, né? Onde a primeira parte, Allan Kardec dá essa introdução ao Livro dos Médiuns, e depois ele vai tratar na segunda parte, de forma mais específica, sobre tudo que envolve a mediunidade, né? Ele fala de reuniões também, as questões que a gente pode perguntar aos espíritos, né? As questões que são simpáticas ou antipáticas aos espíritos, questões sobre o futuro, sobre as existências passadas. Então, assim, é muito completo também o Livro dos Médiuns, muito importante para todos os espíritas estudarem, mesmo se você for um médium que participa de uma reunião mediúnica, e mesmo se você não for e achar que você não tem nenhum tipo de mediunidade. Allan Kardec fala que todos são médios, mas tem pessoas que são médiums, sentem, né, são mais sensíveis à presença dos espíritos, mas todos devem estudar a mediunidade, tá, gente? Em seguida a este, o Livro dos Médiuns, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu pegar o meu aqui. Lançado em 15 de abril de 1864. O Evangelho segundo o Espiritismo, vou ler aqui também, olha só. O Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Aqui, Kardec focou nas questões morais, comportamentais e éticas do ser humano, que é uma obra fundamental, né, gente? Um roteiro, um guia de como viver melhor, de como agir, né, de como encontrar a felicidade. E logo aqui no início, Allan Kardec também traz o objetivo dessa obra, que eu vou ler para vocês aqui na introdução. Olha só, reunimos nessa obra os artigos que, propriamente falando, podem constituir um código de moral universal sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo que era útil ao desenvolvimento do pensamento, eliminando apenas as coisas estranhas ao assunto. Esse é apenas um trabalho material que isolado teria sido de utilidade secundária. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos pela explicação das passagens obscuras e pelo desenvolvimento de todas as consequências
visando sua aplicação às diferentes situações da vida. É o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então aqui serão abordados os evangelhos canônicos, onde a gente tem o trecho dos evangelhos e depois a gente tem a explicação sob a ótica espírita, nos ajudando a entender melhor aquela passagem, focando nos princípios morais, deixando ainda mais claro para a gente os ensinamentos de Jesus. Em 1º de agosto de 1865, a gente tem a publicação de O Céu e o Inferno. Vou ler aqui para vocês no comecinho também, olha só. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal para a vida espiritual e as penas e recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e após a morte. Então, em O Céu e o Inferno, a gente vai ver a explicação sobre a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, mostrando a imortalidade do espírito e a condição que ele vai usufruir lá do mundo espiritual, dependendo de como ele viveu a sua vida encarnado. Então a obra vai se dividir em 2 partes, né? Que a primeira parte se chama Doutrina, onde Allan Kardec vai trazer uma comparação sobre vida após a morte com outras religiões. E aí ele traz informações, por exemplo, olha só, a origem da crença nos demônios. Aí ele traz os demônios segundo a igreja, os demônios segundo o espiritismo. Os anjos segundo a igreja, os anjos segundo o espiritismo. Aí vai falar sobre o purgatório, sobre as penas futuras segundo o espiritismo, segundo as outras doutrinas. E depois, na segunda parte, ele vai trazer exemplos do que aconteceu com alguns espíritos depois que desencarnaram. E aí, ele separou esses espíritos em algumas classificações. Por exemplo, ele traz o depoimento de espíritos felizes, depois de espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, né? O que aconteceu com esses espíritos sofredores depois que morreram, suicidas, criminosos arrependidos. Ele traz vários exemplos. E por fim, gente, a gente tem a obra A Gênese, né? Deixa eu pegar ela. Publicado em 6 de janeiro de 1868. Gente, eu acho essa capa linda da editora M, olha só. Que lindo que eu acho essa capa de A Gênese. Então, o que fala aqui a obra A Gênese? Olha só, A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensinamento coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é chamada a explicar a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e seu poder através da imutabilidade de suas leis e não pela derrogação de suas leis. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec, filósofo, né? Não, gente. A Gênese se divide em 3 partes e a Gênese vai focar nesses 3 pontos. O primeiro é a Gênese segundo o Espiritismo, que a gente vai ver falando sobre Deus, a existência de Deus, a origem do bem e do mal, o espaço, o tempo, o universo, a Via Láctea. Olha só que lindo, gente. Vai falar sobre o esboço geológico da Terra, é muito interessante, sobre os períodos geológicos, o estado primitivo no globo, as teorias sobre a Terra, revoluções do globo, o dilúvio bíblico, revoluções periódicas, cataclismos futuros. Aí a gente tem no segundo ponto os milagres segundo o Espiritismo, que vai falar sobre os fluidos, os milagres que aconteceram no Evangelho, né, a ressurreição, as curas, a dupla vista. Na terceira parte, a gente tem predições segundo o Espiritismo. Aí a gente vai ter uma explicação sobre a teoria da presciência. Depois a gente tem as predições do Evangelho, né, ali, por exemplo, na ruína do Templo de Jerusalém, perseguição dos apóstolos, sinais precursores. Os tempos são chegados, vai falar dos sinais dos tempos, sobre a nova geração. Ai, gente, olha, eu tava escrevendo esse roteiro para esse vídeo e fiquei com vontade de ler todos ao mesmo tempo, porque eu acho muito interessante. Bom, eu pretendo trazer um vídeo, como eu falei para vocês, de cada livro do Pentateuco de Allan Kardec. Então, mais uma vez, Pentateuco aí é constituído de O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo,
o Céu, o Inferno e a Gênesis. Então são esses 5 livros que formam o Pentateuco de Allan Kardec. E em breve eu trago um vídeo sobre cada um. Esse foi só um resumo geral do que se trata o Pentateuco. Me conta aqui se você, que é iniciante no Espiritismo, agora sabe o que é o Pentateuco de Allan Kardec, se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo foi útil para você, já deixa o seu like, que assim você me ajuda muito. Muito obrigada por todos que estão aqui comigo. Me conta aqui se vocês já leram todo o Pentateuco, se vocês ainda estão lendo, em qual estão, qual gostaram mais. Vamos conversando sobre o Pentateuco e eu te aguardo então no meu próximo vídeo. Até mais!